Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui para te atualizar, porque hoje é 2 de janeiro de 2026 e o Bitcoin está subindo. Mas se liga, vou fazer um vídeo para vocês falando que o ciclo acabou de 4 anos. E vou trazer algumas informações relevantes que eu só trouxe para o pessoal do treinamento nesse vídeo para falar para vocês o porquê que o Bitcoin não subiu e o porquê que eu acho que as altcoins elas ainda não performaram bem. E 2026 pode ser que seja o ano do BTC e das altcoins. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês um pouquinho mais para frente. Mas e agora, Mister? O que está acontecendo nesse exato momento? Sem enrolação, já mostrando a vocês aqui. Porque o SP500, ele estava fechado, né, no final do ano. E ele tem a sua abertura no dia de hoje. Eu estou arrumando a tela aqui para mostrar a vocês agora ao vivo. E ele já abre, pessoal, com uma tendência de alta de 0,60. Só que é o seguinte, DXY também está subindo. Então tem alguém mentindo nessa parada. Porque DXY também sobe 0,20 e eu tenho o ouro subindo 1,55. E o Bitcoin, com inveja da galera, hoje nesse exato momento vem subindo 1,12. Só que se liga, altcoins estão subindo. O porquê? O porquê que as altcoins elas estão subindo? Porque é isso aqui que a gente tem agora. E eu até fiquei surpreso. Sapo Louco 24%, Render 17%, Optimize 8%, Ondo 11%, Shiba 8%, SPX 11%, Flock 17%, Doge 10%, Sui 7% e Algo 10%. Então as altcoins elas estão com tendência de baixa, todas mortas, com queda de 60%, 70%, 80%. Olha Sapo Louco, 73% de queda, DOT 71%, HBAR 59%, INJ 77%, Atom 63%. Mas hoje parece que é uma luz no fim do túnel. Mas lembra que eu comentei a vocês que ainda não tem o pivô? Então eu preciso ficar esperto, eu preciso entender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, pessoal, eu acho que é uma oportunidade. E eu acho que eu vou começar o meu buy hold de 500k com alguns estratégias, viu? Eu acho que eu vou começar. Tá? Ah, e outra coisa, meus objetivos para 2026 são coisas particulares, são coisas que eu não gosto de mostrar. Mas as minhas metas para 2026, pessoal, eu vou fazer um vídeo comentando com vocês, tá? Bíblia, academia, livro, estudar o inglês, estudar mais uma outra língua ali que eu acho que eu vou precisar mais para frente. Então eu vou fazer um vídeo para vocês falando em relação a isso, tá? E principalmente o inglês, academia e a Bíblia. Essas são as 3 coisas que eu vou focar bastante para 2026. Mas não só isso, mas algumas outras metas aqui, tá? Mas aguenta, eu vou entrar meio que de férias entre dia 12 e dia 17, então eu vou começar isso mais para frente. O que eu estou fazendo já com regra é a Bíblia, que eu quero ler pelo menos 300 vezes nesse ano, né? 300 dias corridos. Mas as outras coisas eu vou comentar com vocês, tá bom? Mas o meu buy hold de 500k, eu acho que eu vou começar essa estratégia aqui, viu? E para eu montar ele, ó, olha o tanto de coisa que eu tive que ler e acompanhar. E eu preciso gravar tudo isso de aula pro pessoal do treinamento ainda, tá bom? Mas hoje tá acontecendo algo de diferente, algo legal. Mas pode ser pegadinha do malandro também, tá bom? Por quê? Se liga, hoje o CryptoRank me deixa um pouquinho mais preocupado com a quantidade de grana que está rodando agora nas últimas 24 horas. Isso aqui me preocupa. Por quê? Eu já vi isso aqui rodando 120 bilhões dia. E agora, pessoal, tá rodando 36 bi. Então, quando entra um pouquinho de grana, tem uma certa volatilidade. Mas, ao mesmo tempo, se essa grana ela não dobra, ela não triplica para as próximas semanas, qualquer grana que sai também, a volatilidade ela vai ser um pouquinho mais brusca, tá? Então, menos grana, ok? Menos grana no mercado. Quando entra um pouquinho de grana a mais volatilidade. Agora, quando a gente tem rodando 120 bi, 100 bilhões, precisa entrar uma quantidade de grana no dobro para ter essa certa volatilidade. Só que ao mesmo tempo também, se sai esse pouco de grana que entrou em questão de horas, o mercado ele corrige muito mais forte também. Então, isso é que está me preocupando, tá bom? Hoje, nas últimas 24 horas, sobe ali 2,23. Continuamos trabalhando acima de 3 trilhões, mas era para esse ciclo ter tocado ali na casa dos 6 e infelizmente não tocou em 2025. E eu já posso dizer a vocês, o ciclo de 4 anos, infelizmente,
virou batatinha frita 1, 2, 3, mas eu quero trazer essa informação para vocês. Dominância ajudando, cai no 0,04. E isso aqui é que está ajudando as altcoins, está fazendo um padrão interessante. E a dominância do Ethereum agora subindo 0,40. Índice de medo e ganância, pessoal, sai do medo extremo e vem agora pro medo, 28. Ok, beleza. Vamos acompanhar até semana que vem. O market cap nos últimos 7 dias sobe 1,55, não é muito. E a dominância ajudando cai 0,77 aqui agora, tá? O SP500 fechou 0,74 e o ouro fechou 1,24 na terça para quarta, ok? E agora eu tenho o Bitcoin subindo 2,19, eu tenho o Ethereum subindo 2,50, eu tenho o BNB subindo 1,46, XRP 2,72, Solana 3,61 e a Dogecoin agora subindo 10%. Eu estou vendo grana vindo mais por Total 3 do que Total 2 e market cap total do mercado, hein? Vamos ficar espertos em relação a isso. E não só ficar esperto, pessoal, mas bora ser educado aí? Feliz ano novo, poxa, né? E vamos dar bom dia pela manhã, porque as nossas lives elas vão voltar na semana que vem, tá? Então, por enquanto, estou atualizando vocês que eu estou resolvendo alguns probleminhas aqui no dia de casa, tá bom? Mas agora eu quero ver se essa tendência de alta foi liquidação ou se foi no spot. E o primeiro trimestre, pessoal, como é que ele é? Como é que ele fica na média dos outros, né? Porque é o seguinte, quarto trimestre ferrou. 23,07 de queda, mas mesmo assim, olha como que a média ela ainda não mudou, né? O ciclo de 4 anos, infelizmente, quebrou, mas a estatística do quarto trimestre ainda, ela não está sendo negativa. Então, pode ser que 2026 isso venha a ser positivo, tá bom? Então, mesmo fechando 23, o negócio foi bom. Só que agora, pessoal, nós temos um problema que é o seguinte, primeiro trimestre, ele na média é 0,09 positivo a 47,67. Guarda esse código aqui que eu vou falar a vocês. O primeiro trimestre de todos os anos do mercado americano, do mercado cripto e da bolsa brasileira normalmente são positivos. Mas ano passado, o Trump, ele foi um dos 50 presidentes da história. Ele foi o terceiro presidente a fazer o primeiro trimestre a iniciar com tendência de baixa. Então preste atenção, olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Os últimos 50 presidentes que entraram ali nos Estados Unidos, apenas 3 conseguiram fazer o primeiro trimestre fechar negativo. Os outros 49, 50 presidentes fez o mercado americano fechar positivo. Então o Trump, historicamente, ele atrapalhou o mercado americano no ano de 2025. E não só lá, mas cripto também, porque 23 eu peguei e foi lindo, 24 eu peguei e foi lindo, e 25 coisou. E agora 26, com essa média de 0,09 a 47,67. Quero saber sua opinião aí nos comentários. E aí, esse primeiro trimestre ele vai ser positivo ou negativo? Ou vai entregar pelo menos a média aí, ou vai ferrar tudo, vai corrigir mais? Agora, a liquidação, pessoal, é isso que me chamou a atenção. A liquidação, ela não aumentou. Ela não aumentou a quantidade de liquidação que na média eu costumo ver aqui, né? 99 mil pessoas perdendo grana e 205 milhões de dólares. Então, esse movimento que eu estou vendo de ontem para hoje é spot, não é liquidação. Então, isso é interessante. Então, não é a galera se arrebentando no mercado futuros, porque a média já tá batendo. Se hoje eu chegasse aqui e olhasse, visse uns 500 milhões de dólares, eu poderia falar, olha, as altcoins no dia de hoje, elas estão subindo porque tem uma galera shortando e tá se arrebentando. Mas não, o sapo louco tá subindo por causa do spot. Polkadot subindo por causa do spot. Render subindo por causa do spot. Então, essa informação aqui para mim, ela é muito importante, ela é muito interessante, ok? Mas a quantidade de traders, infelizmente, continua a mesma, e a quantidade de grana aqui continua a mesma. Ah, e teve até uma pessoa que entrou no treinamento na véspera do ano novo ali, mister. Tu tá respondendo o pessoal na véspera do ano novo? Sim, tô dando suporte. Porque na parte do day trade, meu amigo, as coisas não mudam. As coisas continuam. Fiz 600 dólares, 700 dólares, eu acho que no dia de ontem. Eu fiz algumas operações do dia de ontem, porque eu não viajei nessa semana. Vou viajar só na outra semana. E na semana passada eu tô quase fazendo a minha meta de dezembro, de janeiro. Por quê? Quero arregaçar de gravar aula pro pessoal do treinamento. E eles, dentro da comunidade,
Não importa se é ano novo, se é véspera do ano novo. Olha o que a galera tá fazendo aqui, ó. Então, se por acaso você quiser aprender a parte do day trade, se por acaso você quiser entrar para a comunidade, o link tá aí abaixo para vocês na descrição, tá bom? Ah, e lembrem, agora eu tenho a opção boleto parcelado em 4 vezes, ok? Você precisa fazer um cadastro, precisa passar pelo crivo ali da empresa, mas dá para você pagar parcelado também. O day trade, pessoal, não muda nada. Continuo fazendo as minhas operações, a galera continua fazendo, e isso aqui eu vou fazer até morrer. Então, se por acaso você quiser aprender comigo, que sou trader, faça essa parada, o link para vocês aí na descrição, ou escaneia o QR Code. Entrou no site, fala comigo no WhatsApp, que eu te coloco aqui para dentro da comunidade, com mais de 1.004 membros aqui agora, tá? As notícias estão sendo atualizadas, o meu INSS do Bitcoin eu comprei no dia 1º aqui e já mostrei para eles, tá? Falo que eu tô fazendo de certo e de errado como holder, e falo que eu estou fazendo de certo e de errado na parte do trade, e terça-feira e quinta-feira tem live fechada comigo, tá bom? É um pacote completo aqui para vocês, ok? Então, pessoal, isso aqui para mim tá interessante, é spot subindo. Agora, o mapa de liquidação, o que eu preciso monitorar e acompanhar aqui. Bora, povo, bom dia! Uma boa semana, um bom começo de 2026 para vocês. E esse ano a gente vai detonar. Vamos arrebentar esse ano, hein? Bom, alavancado 25 eu tiro, alavancado 10, alavancado 50. As duas regiões mais importantes que eu preciso monitorar e acompanhar agora. Eu quero ver a casa dos 89.974. Vou marcar aqui 89974. 89974. Olha onde a galera vai se arrebentar, hein? Tá aqui, ó. Se tá shortando, cai fora antes. Pessoal, por favor, o meu ar-condicionado ele deu problema. Me coloque nos comentários aí se por acaso vocês estão escutando o barulho do ventilador. Porque o ventilador ele tá pegando bem aqui perto do microfone. Me ajuda aí. Estão escutando o barulho do ventilador? Por favor, coloca aí. Sim, não, estou escutando. Agora, a região abaixo que essa galera aqui tá segurando. Eu vou pegar essa maior aqui, tá bom, pessoal? 88.118. Mas o Bitcoin, ele tá fazendo um pivôzinho de alta, tá? Interessante. 88.128. Então o stop da galera tá aqui. Só que agora, pessoal, eu vou fazer um vídeo para vocês falando em relação ao ciclo de 4 anos. 3 sobe, 1 cai. Então esse vai ser um vídeo separado. Mas agora, olhando para o semanal, olha que interessante. Eu tenho uma semana complicada perto do dia 15, eu tenho uma outra semana complicada perto do dia 22 de dezembro, e a gente começa janeiro aqui rompendo essa região. Interessante, muito bom isso aqui, tá? Muito bom. Hoje é dia 2, estamos no meio da semana e a gente já começa aqui nessa região. Só que para eu ficar mais otimista com o mercado, essa vela dessa semana que vai fechar no domingo, que já vai ser quase dia 4, caramba, a gente já vai começar a semana dia 5 de janeiro, em 26 vai voar também. Então, ó, para eu ficar mais otimista com o mercado para o início de janeiro, Bitcoin precisa fechar acima de 90 mil, tá bom? Agora, tendência de alta no curto prazo, pessoal, isso aqui é imutável, inegável, preste atenção. Fibo, topo e fundo, vamos lá. Topo, fundo, retração de 38. E tá vendo como que o Bitcoin ele estava brincando aqui dentro dessa região e não conseguia trabalhar acima dela? Então o Bitcoin, pessoal, ele ficou daqui, ó, ele ficou todo esse tempo aqui dentro dessa acumulação. Vamos pegar os dias. O Bitcoin ficou dentro dessa acumulação por 12 dias. E agora faz um rompimento. Se ele faz um rompimento e ele não for falso, pode ser um pivô. Eu tenho 9 para baixo, eu tenho 20 para baixo. E agora esse pivô, o que ele me diz em relação a esse movimento aqui? Eu pego esse movimento que sai de 84 e projeto ele a partir da região de Fibo. Então o Bitcoin, ele no mínimo precisa me entregar esse movimento até 92 mil, tá? Mas mesmo assim, lembrem, tá? Por favor, eu tenho fundo em 86, eu tenho um fundo mais alto aqui em 84 e eu tenho um fundo mais alto aqui na casa dos 80. Então o Bitcoin ele ainda continua com topos e fundos ascendentes, porque ele não perdeu a região dos 84, tá? Perdeu 84, ferrou,
lascou. Mas mesmo assim também, pessoal, o Bitcoin agora eu estou vendo um triângulo, tá bom? Esse padrão de triângulo, ele é chato e ele é complicado porque ele pode romper para qualquer lado. Mas esse triângulo está me dizendo que perde a volatilidade de tendência de baixa, fica batendo de topo a fundo, e se fizer o rompimento ali na casa acima dos 92 mil, a tendência muda. E não só muda no curto prazo, mas pode ser que o Bitcoin venha recuperar. Esquece ciclo de 4 anos. Primeiro trimestre, ele é positivo. A estatística me diz que ele é positivo. Agora, o quão ele vai ser positivo? O quão ele vai conseguir superar o quarto trimestre de 2025 e o quão ele vai se superar o primeiro trimestre de 2025, que o Trump nos ferrou a gente aí por um bom tempo, né? Não só um bom tempo, mas 2025 ficou complicado, né? Tem alguém mentindo nessa parada. O DXY não poderia subir, mas está subindo. Vamos aguardar até o finalzinho da tarde ali. Vou fazer aquele outro vídeo para vocês e amanhã um novo resumo para tentar entender o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Novamente, não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e quero ser educado contigo aí pela manhã, hein?